Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Devocional do Casal. Hoje aqui na montanha, o dia amanheceu frio, a gente acordou com muito frio aqui, o dia está bem nublado e nós estamos aqui meio que congelados nas nossas montanhas, mas é bênção de Deus, bênção mesmo, experimentar esse friozinho, né? No frio a gente aquece, veste um pouquinho mais de roupa e a gente consegue se aquecer, graças a Deus. Eu queria, no nosso devocional de hoje, orar com você e meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo João aos 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, no verso de número 9. É um verso muito conhecido. E eu queria meditar com você hoje nele. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João fala da fidelidade e da justiça de Deus. Ele diz assim: se você confessar o seu pecado, se você se dirigir a Deus, você pecou e você se dirige a Deus com o coração contrito, com o coração pesaroso, cheio de arrependimento no seu coração, e você quer realmente receber o perdão de Deus, João diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E João fala desses dois atributos de Deus que às vezes nós gostamos muito, a gente repete muito, a gente diz muito sobre eles, mas na prática, às vezes, nós não vivemos isso, que são dois atributos, fidelidade e justiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, diz João em sua carta. E é interessante, primeiro ele diz sobre fidelidade. Deus é fiel. Nós repetimos isso. Você vê isso escrito aí nos automóveis, adesivos de automóvel, você vê isso escrito em banners, em outdoors e em muitas coisas. Você vê escrito: Deus é fiel. Isso é comum você ver essa frase. E nós repetimos, nós cantamos isso. Ainda ontem à noite aqui em nossa igreja nós cantamos: és fiel em todo tempo tu és tão bom. E nós cantamos sobre a fidelidade de Deus. Mas às vezes nós só cantamos, às vezes é só retórica. Quando chega a hora de nós realmente depositarmos a confiança nessa fidelidade, a gente vacila. Quantas vezes nós vacilamos em confiar na fidelidade de Deus de verdade? Nós só falamos que Deus é fiel. Fiel ao quê? E a fidelidade de Deus diz respeito ao quê? A fidelidade de Deus diz respeito à aliança que Deus fez. Deus é fiel à aliança que Ele fez com o seu povo. Deus é fiel à aliança que Ele fez com a sua igreja. Deus é fiel à aliança que Ele fez com os seus santos, com os seus remidos, com os eleitos dele. Deus é fiel a essa aliança. A fidelidade de Deus não muda. Aliança quer dizer que eu vou cumprir a minha parte independente de que o outro cumpra dele. A minha parte eu vou cumprir e Deus está cumprindo a parte dele. Sim, e não deixará de cumprir. Ele continuará sendo fiel independente daquilo que você faça. Ele é fiel àquilo que ele prometeu. E nós devemos confiar e depositar realmente a nossa esperança e a nossa fé nessa fidelidade. Quantas e quantas vezes você repetiu que Deus é fiel, mas na prática você não depositou a sua fé, a sua esperança nessa fidelidade de Deus? Deus vai cumprir cada uma de suas promessas na sua vida. Às vezes nós passamos por lutas
no casamento, a gente atende casais aqui em conflito, e casais, alguns deles em processo de divórcio, nós atendemos aqui e dos mais diversos problemas, e nós encontramos casais desesperançados, casais até que repetem, que confiam, né, na fidelidade de Deus, mas que na prática não confiaram na aliança que Deus fez com eles, quando eles foram ao altar e disseram sim um para o outro. Eles, na hora do conflito, na hora da briga, na hora do litígio, eles deixam a aliança de Deus de lado, porque eles dizem que confiam, mas na prática eles não depositam a sua confiança no Senhor. Essa fidelidade de Deus, ela é tremenda nas nossas vidas, e ela vai se fazer no seu casamento. Diz que o profeta Jeremias chega a dizer que ela se renova todas as manhãs. Hoje, quando você abriu o olho, quando você despertou, a fidelidade de Deus se renovou sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Sim, Deus é fiel. Aquele juramento, aquele compromisso que foi feito quando vocês se casaram, Deus continua sendo fiel à aliança. Basta que você deposite a sua fé nessa fidelidade de Deus. Mas o apóstolo João, ele não fala só da fidelidade de Deus. Ele diz também da justiça de Deus. E se a fidelidade de Deus tem a ver com a promessa de Deus, com a aliança de Deus, a justiça de Deus tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com o nosso arrependimento. Ele diz aqui, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o quê? Os pecados, e para nos purificar de toda injustiça. Ele é justo. Deus age com justiça. Ele olha um coração contrito, Ele olha um coração arrependido, Ele olha para o seu choro, Ele olha para a sua lágrima e Ele age com justiça. Deus é justo. Confie nessa justiça de Deus. Não perca essa justiça de Deus de vista. Continue olhando para ela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente também declara que Deus é justo, a gente sabe intelectualmente que Deus é justo, a gente confessa isso com os nossos lábios, mas a gente também não confia na justiça de Deus. Deus é justo, Ele está olhando as suas lágrimas, Ele está olhando para o seu casamento, Ele está vendo o seu desespero, Ele está vendo a sua angústia, Ele está olhando para os sonhos do seu coração, para tudo aquilo que você tem orado, tem pedido. Deus é justo. Ele vai fazer a sua justiça, a justiça dele prevalecer na sua vida. Deus é fiel e Ele é justo. Por quê? Porque você se arrependeu, diz aqui o apóstolo João. Você confessou e você se arrependeu. E na sua justiça, Ele perdoa e Ele purifica. Ele nunca deixa um coração contrito sem perdão. Ele jamais vai deixar um coração pesaroso e angustiado sem o consolo. Por quê? Porque Ele é justo. O Senhor vai agir com justiça no seu casamento também. Independente do que aconteça, de repente você está vivendo uma situação como uma esposa que nós atendemos aqui há bem pouco tempo, que vivia uma situação de incertezas com relação ao marido. Ela tinha algumas desconfianças a respeito do esposo, e nós dissemos para ela, a Ângela e eu dissemos para ela: olha, Deus é justo, confie na justiça de Deus. Se existe alguma coisa oculta, se existe alguma coisa escondida, Deus revelará isso. Deus é justo. Continue depositando a sua confiança na justiça dele. Hoje eu queria deixar
essa mensagem para você, para o seu casamento. Confie na fidelidade e na justiça de Deus. Que seu coração esteja contrito, que sua alma esteja derramada sobre essa fidelidade e sobre essa justiça no Senhor. Confie nele, não perca as esperanças. Deus é fiel, Deus é justo. Na hora certa e no tempo certo, ele derramará fidelidade e justiça sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.